e também o versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e o versículo 16. Depois você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e versículo 20. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e versículos 16, diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e versículo 20 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos assentar. Louvado seja o nosso Deus. Já foi dito aqui que hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. A Bíblia Sagrada é poderosa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus aos nossos corações. Nós, como servos de Deus, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a plena palavra inspirada por Deus. Ela foi inspirada plenamente para os homens. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 escritores. Autor é um, que é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ela foi escrita por 40 escritores. A palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que cura, que sara, que transforma, que liberta, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que muitas das vezes o crente ele desvaloriza. Por quê? Porque muito ele lê, às vezes lê pouco. Mas, irmãos, eu gostaria de comentar com você nessa noite, anunciar para você nessa noite a importância da Bíblia Sagrada na vida do cristão, não somente na vida do cristão, mas na vida de todo homem. Louvado seja o nosso Deus. Nós observando a Bíblia Sagrada, analisando a sua história, nós aprendemos que a Bíblia ela foi escrita em 16 séculos, por um período de 1600 anos. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que ela é dividida em duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos Deus criando o mundo lá em Gênesis. Nós encontramos história dos profetas, histórias dos reis, história dos juízes. Nós encontramos as profecias de um Messias que viria para salvar a humanidade. Isso nós encontramos no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o nascimento, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. Nós vemos o início da igreja, nós vemos uma parte da história da igreja. Louvado seja o nosso Deus. Nós aprendemos quem é Deus, nós conhecemos o poder de Deus. Através da Bíblia nós sabemos quem Deus é e o que Ele faz e pode fazer por nós. Se todos dessem o valor devido que é merecido à Bíblia Sagrada, o mundo não estava do jeito que está. Muitas pessoas teriam uma vida melhor. Vou te dizer por quê. Louvado seja o nosso Deus. Quando nós voltamos atrás lá no livro de Josué, nós vemos que o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Número e o livro de Deuteronômio são os 5 livros da lei. Estes foram escritos por Moisés. A Bíblia Sagrada, ela
iniciou-se aí. Nós vemos que ela foi escrita por partes. E para Josué, Deus fala diretamente com ele, lá no capítulo 1, no versículo 7, fala com ele assim: ó, tem bom ânimo, esforça-te, para quê? Para fazer conforme está escrito na minha lei. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que está escrito na minha lei você vai fazer. Para quê? Para ser bem sucedido, para você conseguir conduzir este povo na terra prometida, você tem que seguir o manual. Que manual é este? Os 5 livros da lei escritos por Moisés. Essa era a Bíblia que Josué tinha. Ele não deveria apartar da sua boca o livro dessa lei. Ele precisava cumprir, fazer tudo o que estava escrito ali. Louvado seja o nosso Deus. Quando eu olho a palavra de Deus, eu aprendo que eu preciso valorizar mais a Bíblia Sagrada, porque quanto mais eu a leio, mais eu aprendo de Deus, mais eu conheço a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Lá no versículo 8, Deus fala com Josué: não te aparte o livro dessa lei da tua boca, antes medita nele de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é importante, porque quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, eu não tenho tempo para pensar naquilo que eu não devo. Eu sou santificado pelo poder da palavra. Eu sou limpo pela palavra de Deus. Por isso que o salmista, lá no livro de Salmos, de número 119, no verso 9, o salmista diz assim: como purificará o jovem no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lá no verso 11 ele escreveu assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu chego ao conhecimento da palavra de Deus, pego a palavra de Deus e aguardo dentro de mim e começo a praticar, eu não pego. Por quê? Eu tenho conhecimento da vontade de Deus para com a minha vida. Eu começo a andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se eu não quero ter condenação, eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Eu só vou descobrir a vontade de Deus lendo a Bíblia Sagrada. Sem Bíblia não existe cristianismo, não existe ministério, não existe poder de Deus. Aleluia. Sem Bíblia não existe cura, não existe libertação, não existe salvação, não existe missões. Para a igreja fazer missões, ela precisa da Bíblia. A palavra de Deus tem que ser pregada. A única coisa que faz a fé ser gerada no coração do homem é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus faz a fé ser gerada no coração do pecador. Quem prega a palavra de Deus? A igreja. É dever da igreja pregar esta palavra de Deus. Josué, ele estava assumindo o lugar de Moisés. E ele precisava aprender o que? A palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluias. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a alegria que o salmista sentia em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Irmãos, falar da Bíblia, comemorar o dia da Bíblia uma vez no ano é fácil. Agora, ter a palavra de Deus dentro de você durante todos os dias é diferente. É diferente. É diferente. Ter a palavra de Deus dentro de você é diferente. Eu preciso compreender isso, irmãos. Nós precisamos compreender que vida cristã, ela não se constitui somente no horário do culto. Não, ela não se constitui somente aqui. Muitas pessoas acham: depois eu saio da igreja e vou fazer o que eu bem entender. Não é assim.
Nós devemos ser cristãos a todos os momentos da nossa vida. Em todo o tempo você tem que ser cristão. Glória a Deus. Você tem que testificar e testemunhar que Deus é com você, que Deus é na sua vida, que a palavra de Deus habita em você. Se eu ando mais um pouco, eu vou ver o que o profeta Isaías escreveu. Lá no capítulo 55, no versículo 10, ele diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, mas antes regam a terra, e faz a terra brotar. Presta atenção nisso. Faz a terra brotar, e dá semente ao que semeia, e também dá pão para o que come. Assim é a minha palavra, ela não sairá, ela sairá da minha boca e não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aí tem crente que fala assim, nós vamos pregar ali, nós vamos fazer um evangelismo ali, será que vai ter resultado? Quando eu olho para esse texto, eu compreendo que dá resultado sim, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas o culto estava cheio de pessoas que não eram convertidas, ninguém aceitou Jesus. Você pregou a palavra. Se você pregou a palavra, o efeito vai surgir, o Espírito Santo vai trabalhar. Na hora certa, aquela alma há de se transformar e se converter ao Evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Não existe hora para poder pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala isso. Temos pregado a palavra de Deus a tempo e também a fora de tempo. Ele não perdia oportunidades, porque quanto menos nós pregamos a palavra de Deus, mais pessoas vão para o inferno. Precisamos aprender isso, irmãos. Aí a igreja cruza-se os braços, senta-se e fica no comodismo. Irmãos, precisamos compreender o poder da palavra de Deus. Aleluia. Jesus ele fala para os saduceus, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no livro de Mateus capítulo 22, versículo 29. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus ele fala assim para os judeus, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento falam de Jesus. Todos os livros do Novo Testamento falam de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Quando nós olhamos lá no primeiro livro do Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos que ele é a semente da mulher. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, nós vemos que ele é o Cordeiro Pascual. Quando eu olho para o livro de Levítico, eu vejo que ele é o sacrifício de expiação. Quando eu olho para o livro de Números, eu vejo que ele é a rocha ferida. Quando eu olho para o livro de Deuteronômio, eu vejo que ele é o profeta semelhante a Moisés. Quando eu olho para o livro de Josué, eu vejo que ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Quando eu olho lá para o livro de Juízes, eu vejo que ele é o libertador. Quando eu olho para o livro de Reis e também para o livro de Crônicas, eu vejo que ele é o rei prometido. Quando eu olho para o livro de Jó, eu vejo que ele é o redentor que vive. Quando eu olho para o livro de Salmos, eu vejo que ele é aquele, louvado seja o nosso Deus, que nos dá alegria. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu olho para o livro de Provérbios, eu vejo que ele é a sabedoria de Deus.
um Deus que satisfaz todas as necessidades do homem. A palavra de Deus ela é muito poderosa, irmãos, muito poderosa. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 4, Jesus ele fala assim para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus ela sacia a nossa fome espiritual. Aí eu olho para a palavra de Deus, eu compreendo mais coisas. Jesus, ele é poderoso. O apóstolo Paulo, reconhecendo o poder das Escrituras, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim: ó, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eu olho a Bíblia Sagrada e compreendo: peraí, eu não estou lidando com um simples livro, mas eu tenho o poder de Deus nas minhas mãos. Poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Se você discorrer a Bíblia Sagrada, você vai compreender que ela não somente salva, mas ela também cura. Tem um texto da palavra de Deus que me fugiu da mente agora, mas ele diz aqui, ó: eis que eu enviei a minha palavra e ela os curou. Salmo 120. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada ela precisa ser mais valorizada pelos cristãos. Nós precisamos mais lê-la, porque Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Todos os livros da Bíblia Sagrada falam de Jesus. Todos os livros da Bíblia Sagrada contemplam Jesus. Aí você quer ter uma experiência? Olha, Jesus lá em João capítulo 8, ele diz assim: ó, eis que Abraão desejou ver os meus dias, e viu, e se alegrou-se muito. Olha só, olha onde está Abraão, patriarca, pai da fé. Ele somente desejou, e Deus, o que ele fez? Ele providenciou uma visão para Abraão, e ele viu o Messias, e se alegrou muito. Louvado seja nosso Deus, aleluia. Aí você pode pensar assim: mas nós só vemos ele pela fé. Sim, é pela fé. Nós não podemos tocá-lo, não. Sabe por quê? Por causa do nosso corpo, que é limitado. Sim, o nosso corpo é corruptível, o nosso corpo é limitado. Mas no dia que nós fomos arrebatados, ou no dia que nós fomos ressuscitados, que o nosso corpo se revestir de imortalidade, que o nosso corpo se revestir de incorruptibilidade, aí sim nós o veremos como ele é. Aí eu vou poder tocar, porque a natureza pecaminosa não vai estar mais em mim. Aleluia, isso é a Bíblia Sagrada que me diz. Louvado seja o nosso Deus. É a Bíblia Sagrada que me diz. E Jesus ele vai mais fundo, falando a respeito da sua palavra, do poder da sua palavra. Lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 26, ele diz assim: olha, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele continua: veio a tempestade, correu os rios, assopraram-se os ventos e combateram aquela casa, mas ela continuou de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Porém, o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem imprudente ou louco, que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu? Desceu a chuva, correu os rios e assopraram-se os ventos, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Quem sou eu? Uma pessoa que ouve as palavras de Deus e as pratica? Ou uma pessoa que ouve as palavras de Deus e deixa para lá, continuo tocando a minha vida de qualquer maneira, como se nada tivesse acontecido? Para haver transformação, tem que haver mudança. Aonde? Em mim mesmo. Sim? Mas a palavra de Deus ela não transforma, sim, ela transforma, mas você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Você tem que dar espaço para que a palavra de Deus atue em você.
Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu compreendo, irmãos, poder de Deus, salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus faz. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, porque Jesus Cristo cura, Jesus Cristo faz. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículos 12. Aí eu observo o que eu aprendo aqui, igreja. Eu aprendo que eu preciso desta palavra. Se eu quero mudar, eu preciso desta palavra. Em mim, eu preciso desta palavra atuando na minha vida. Tem pessoas que acham que a sua vida está ruim, né? E em vez de correr para a Bíblia Sagrada e começar a buscar a presença do Senhor, a vontade do Senhor, começar a buscar conselhos dentro da Bíblia Sagrada, a pessoa pega a Bíblia, coloca na cabeceira da cama e não a lê mais. Quando pega a Bíblia para vir no culto, irmão, você é cristão, você precisa fazer prática da leitura da Bíblia Sagrada constantemente. Quer ser bem-aventurado? Você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Olha o conselho do salmista lá no Salmo 1. Quer ser bem-sucedido? Quer ser uma pessoa próspera? Começa a ler a palavra de Deus. Aleluia! Ela é poder de Deus. Quer sair do buraco? Dê mais valor à palavra de Deus. Quer ser curado? Deixa a palavra de Deus fazer efeito em você. Aleluia. Estou doente. Você é crente? Sou. Jesus, ele ensinou: em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É no meu nome. Você não precisa fazer rituais, não. Você tem que colocar a mão sobre a enfermidade e ordenar em nome de Jesus: sai. E ela tem que obedecer, porque no nome de Jesus tem poder. A palavra de Deus é Jesus. Ah, como é que o senhor prova isso? Lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo é o que? Palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meu Deus. Aí eu volto lá em Gênesis. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus. Preciso valorizar mais o que eu tenho nas minhas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ela é poder de Deus. Eu não posso esmorecer. Ah, estamos no meio da pandemia. Eu sei que estamos no meio da pandemia. Se Deus não te proteger, não adianta o que você possa fazer. Ele é o único que pode impedir você de perecer. O único que pode te dar saúde. Ele é o único que pode te livrar de todo mal. Não tem outro. Glória a Deus. Enquanto Ele estiver te sustentando, você vai continuar de pé. Enquanto Deus estiver te sustentando, você não vai cair. Ah, mas como é que muitos caem? Porque muitos saem da presença de Deus, abandonam a presença de Deus. A presença de Deus é importante, irmãos, porque quando eu me familiarizo com a palavra de Deus, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Por isso é na presença de Deus que eu quero estar. É na presença de Deus. Porque se eu estiver na presença de Deus, o mal não vai poder me segurar, a doença não vai poder me conter, o inimigo não vai poder me derrubar. O apóstolo João diz que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca, porque você está guardado por Deus. Aleluia. Aí você vai lá, mas aí tem que ser crente de verdade. Sim, tem que ser crente de verdade. O verdadeiramente aquele que é cristão, aquele que é servo de Deus, aquele que passa na rua e as pessoas olham e dizem: ali lá vai um homem de Deus. Este é poderoso. A Bíblia me diz isso. Por que ele é poderoso? Porque quando alguém adoece, é o irmão santo que eles vão chamar. Vai lá, o irmão, ele ora e Jesus cura. Ele está dizendo lá que Jesus dele pode curar qualquer enfermidade. Vai lá, você chama o irmão, ele coloca a mão, expulsa a enfermidade e a
seja santo. Obedeça a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus atuar em nós. Nós precisamos deixar a palavra de Deus agir dentro de nós. Jesus ele diz: ó, sem mim, isso ele está falando para os discípulos, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Se os discípulos sem Jesus nada podiam fazer, imagina a igreja. Precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo na nossa vida, sim. Como é que eu começo a ter essa experiência com Cristo? Dentro da palavra de Deus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a falar com você através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para o homem. É a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Está na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A Bíblia Sagrada também diz isso. Jesus diz assim: qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Qual pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas para vossos filhos, imagina o Pai Celestial. Está me compreendendo? Nós precisamos estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus para a igreja nessa noite não é ficar parada no meio da pandemia, não. Não é. Não. Nós temos que tomar cuidado, sim. Tem distanciamento social, sim. Mas a igreja não pode ficar inerte. Ela não pode ficar imobilizada, não. Não pode, irmãos. Isso está destruindo vidas. Quantas pessoas estão morrendo do seu lado, você não sabe. Quantas pessoas estão com a sua vida destruída? O crente mora do lado, só que ele está em quarentena, está lá de braço cruzado, não pode entrar em contato com ninguém, porque senão pode pegar a doença. Irmãos, eu preguei lá em São Gabriel, e torno a falar aqui, quando Jesus Cristo enviou os discípulos na missão dos 12, ele falou: olha, vocês vão curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. Como é que vocês acham que eles purificavam o leproso? De longe? Não. Eles chegavam perto e abraçavam com o leproso. Mas abraçavam com o leproso sim, porque aquilo que estava nos discípulos era mais poderoso do que aquilo que estava no leproso. Eles ordenavam para aquela enfermidade sair em nome de Jesus. E a enfermidade obedecia, porque no nome de Jesus tem poder. Glória a Deus. Irmãos, nós como cristãos não podemos temer a doença. Não, por quê? Porque Jesus Cristo nos deu poder sobre as doenças. Isaías capítulo 53 diz que Jesus Cristo ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus. Jesus Cristo cumpriu tudo em si. Ele foi o sacrifício perfeito por nós. Ele morreu em favor da humanidade. Hoje também é culto de Santa Ceia. Nós precisamos reconhecer isso. O poder do corpo e do sangue de Cristo. É graças ao corpo de Cristo que nós temos direito da vida eterna, de salvação. É graças ao sangue de Cristo que nós alcançamos a purificação dos nossos pecados. A palavra de Deus precisa ser valorizada por nós, porque sem ela, nós não podemos viver. Que Deus em Cristo abençoe toda a igreja. Essas são as palavras que eu tenho para os irmãos. Vamos valorizar a Bíblia que nós temos nas mãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de